Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Exatamente, é comigo mesmo, Leandro Souza, em mais um episódio do podcast Comenta na Voz, aqui pela nossa web rádio Voz do Repórter. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No episódio passado, nós tivemos uma entrevista feita pelo companheiro da Voz do Repórter, Olavo Salles, com o Geraldino Saravá, um dos grandes jogadores do campeonato do futebol cearense e também do futebol brasileiro. E hoje, continuando os nossos episódios, hoje mais um lançamento aí do podcast Comenta na Voz. Não sei que dia nem que ano você vai estar ouvindo esse podcast, mas nesse momento, na semana de lançamento desse episódio, na quinta-feira, geralmente nós lançamos o episódio na terça, e na quinta-feira nós teremos a abertura da temporada regular da NFL. Então, não sei quando você vai ouvir, mas na semana de lançamento, aí você vê aí quando é que foi lançado esse episódio, mas na semana do lançamento, como geralmente é na terça-feira, e na quinta-feira da mesma semana do lançamento tem aí o início da temporada de futebol americano 2021. É a NFL aí de volta na telinha da ESPN, posso falar o nome, tá? Mas claro, não se preocupe que nós aqui do Comenta na Voz vamos trazer informações para vocês. Mas no episódio de hoje, o que eu quero trazer? Final dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Exatamente, terminou também não só os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Verão, de Tóquio, como também os Jogos Paralímpicos de Verão de Tóquio. O Brasil fez uma campanha histórica nessas Paralimpíadas de Tóquio. Acho que foi a melhor participação da história do Brasil nos Jogos Paralímpicos, podemos dizer assim. Vários recordes com as medalhas de ouro, total de pódios, ou seja, foi realmente uma campanha espetacular dos nossos atletas paralímpicos. O Brasil ficou no 7º lugar do quadro geral de medalhas, que teve a China em primeiro, Grã-Bretanha em segundo, Estados Unidos em terceiro, os atletas da Rússia em quarto, já que o Comitê Olímpico Russo não poderia participar, com o nome de Rússia, Então os atletas participaram, foram quarto colocado. Os atletas da Holanda ficaram em quinto lugar no ranking geral, sexto a Ucrânia, em sétimo nosso Brasil, em oitavo a Austrália, em nono a Itália e em décimo o Azerbaijão. O Brasil em sétimo foi com 22 medalhas de ouro, 20 de prata, 30 medalhas de bronze, perfazendo um total de 72 medalhas. Olha aí que loucura, que parabenizar aí os nossos atletas paralímpicos que conseguiram essa marca aí muito significativa para o Brasil. 72 medalhas. Interessante é que teve vários recordes, O Comitê Olímpico, ou Paralímpico Brasileiro tinha uma meta de começar a competição, e claro, começa a terminar a competição no top 10 do quadro de medalhas. E isso aí foi atingido
O Brasil ficou em sétimo aí e ainda conseguiu superar 3 recordes que eram muito complicados de serem batidos, que eram os 21 ouros de Londres e a 7ª posição no quadro de medalhas também em Londres, e as 72 medalhas da Rio 2016. O Brasil continuou com 72 medalhas, mas foram 22 ouro, 20 prata e 30 de bronze. Muito bom. E foi um recorde de medalha principalmente das mulheres, né? As mulheres brasileiras conquistaram 7 ouros, 7 pratas e 12 bronzes. Então foram somados aí só para as mulheres 26 medalhas, né? Além de ter participado de 3 pódios mistos na natação. É de longe, esses Jogos Paralímpicos de Tóquio, a melhor campanha feminina da história do Brasil, superando os 5 ouros de Sydney 2000 e as 19 medalhas no total conquistada pelas mulheres nas Paralimpíadas de 2016. E outro recorde batido também é as modalidades, né? O Brasil conseguiu subir ao pódio em 14 modalidades nesses Jogos Paralímpicos, batendo mais um recorde, né, desse quesito. No Rio 2016 foram 13 esportes com medalhas. Então o Brasil aí agora mais um recorde batido, foram 14 modalidades que subiram ao pódio paralímpico nos Jogos de Tóquio. Os esportes, né, que conseguiram medalha, que subiram ao pódio: atletismo, natação, judô, paracanoagem, para taekwondo, halterofilismo, esgrima em cadeira de rodas, bocha, hipismo, futebol de 5, goalball, remo, vôlei sentado, para badminton e tênis de mesa. Desses esportes aí, né, daqui a pouco eu vou falar de alguns aí. Por exemplo, o futebol de 5, que a maior hegemonia do futebol de 5 nas Paralimpíadas é do Brasil. Foram tetracampeão, né? São 5 medalhas de ouro seguidas para o futebol de 5. E também a primeira mulher brasileira com 3 ouros na mesma edição de uma Paralimpíada. O Brasil já teve vários multimedalistas, né? Mas na edição dos Jogos de 2020, né? Que ainda é os Jogos de 2020, igual os Jogos Olímpicos, também foi chamado de 2020. Mas pela primeira vez na história, uma mulher brasileira levou 3 ouros em uma única Paralimpíada, somando todas as modalidades, né? A Carol Santiago, nossa nadadora, ela foi campeã dos 50 e 100 metros livre, além dos 100 metros peito na classe T11 da natação. O primeiro ouro dela nos 50 metros livres quebrou um jejum de 17 anos sem títulos femininos para o Brasil na natação. Então, parabéns a Carol Santiago, né? 3 medalhas de ouro. Rapaz, já pensou? 3 medalhas de ouro na natação numa Paralimpíada? Realmente é de bater palmas aí, de pé, aplaudir de pé a nossa nadadora aí que conseguiu fazer isso aí. Outro recorde que eu trago nesses Jogos Paralímpicos é a questão do primeiro ouro na história do halterofilismo na categoria de até 73 quilos para atletas com amputação de membros inferiores. A brasileira Mariana de Andréia conquistou o ouro nessa categoria de até 73 quilos. Então foi recorde por cima de recorde, bateu todas as metas aí. O judô também feminino teve a sua primeira medalha. Ou seja, foram vários e vários recordes aí do Brasil nesses Jogos Paralímpicos. Então, parabenizar a todos os atletas, eles que se dedicam mais ainda, né, por terem as suas deficiências. A gente sabe que nas Paralimpíadas tem várias categorias, porque vai depender muito da deficiência que cada um tem
e eles conseguiram vencer duplamente, né? Primeiro, as suas deficiências físicas ou intelectuais, e também vencer o preconceito e vencer também todo um ritmo de treinamento, vencer todas as barreiras encontradas e conseguir aí o Brasil nessa histórica Paralimpíada de 2020, realizada em 2021 em Tóquio, essas 72 medalhas, obtendo a 7ª colocação em geral. Trazer mais de perto a questão do futebol de 5, que é a maior hegemonia das Paralimpíadas. O Brasil é o país do futebol ainda? Será? Bom, pelo menos o futebol de 5 conquistou o pentacampeonato nas Paralimpíadas após uma campanha de 5 jogos e 5 vitórias, com direito a triunfo com quem foi a decisão da final, da decisão da medalha de ouro. Foi contra a Argentina, exatamente. E com um gol muito bonito, um golaço do Nonato no segundo tempo, a seleção fez 1-0 e levou aí trouxe a medalha de ouro para casa. E outro feito histórico dessa seleção é que não tomou nenhum gol, não foi vazada em nenhum jogo da competição. Então, nenhuma seleção de esporte coletivo foi tão hegemônica nesses últimos 17 anos. O Irã no vôlei sentado masculino e os Estados Unidos no basquete em cadeira de rodas feminino são os que mais se aproximam, com 3 títulos desde 2004. Então, esse futebol de 5, pessoal, é para deficientes visuais, tá? Então, alguns são cegos totalmente e outros têm um pouquinho de visão, mas para deixar tudo igual, né, para ninguém ter vantagem, todos os jogadores eles usam uma espécie de uma bandana, uma espécie de tapa-olho, né? Então fica todo mundo sem ver nada. Eu vou dizer, tem gente que não consegue jogar vendo, né, com os 2 olhos bem abertos, e a nossa seleção paralímpica consegue aí o 5º título seguido, eles que não conseguem enxergar nem a bola, né? Interessante, mais uma vez parabenizando principalmente essa seleção de futebol de 5 que conquista aí futebol de 5 e conquista aí as 5 medalhas de ouro seguidas nas Paralimpíadas. Então, parabéns aos nossos atletas, que a gente consiga aí cada dia incentivar os esportes paralímpicos, incentivar que mais atletas entrem nas modalidades, superando no dia a dia as suas dificuldades físicas e intelectuais, mas também superando os seus limites nas modalidades esportivas escolhidas. Então, isso é que é o importante, isso é que nos dá força para continuar vivendo. Às vezes a gente tem um pequeno problema, coisa simples, e a gente faz uma tempestade no copo d'água. E esses atletas, muitos deles, né, com deficiências altas, com deficiências sérias, e eles conseguem superar tudo isso, ainda conseguem trazer medalhas no esporte para eles, claro, e também para o nosso país, para o Brasil. Então, parabéns! Eu aqui estou de pé, aplaudindo todos esses atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro. Parabéns a todos! Bom, então esse é o Comenta na Voz, que eu vou ficando por aqui. Hoje a gente trouxe esse resumo aí das Paralimpíadas de Tóquio 2020, que foram realizadas agora no ano de 2021, claro, todo mundo já sabe, devido aí à pandemia do Covid-19, tá ok? Então, você quer participar aqui do Comenta na Voz? Manda sua dúvida, manda sua crítica, manda sua sugestão. Faça conosco o Comenta na Voz. Você está pelo canal do YouTube? Muito obrigado. Deixa o seu like se gostou, compartilha com todos e se inscreve no canal para dar essa força aí pra gente no canal do Leandro Souza. Está pelo site da Voz do Repórter? Muito obrigado pela sua audiência. Vê aí todas as sessões do site, vê a programação do Voz do Repórter. Verifica aí os outros podcasts,
Nós temos o Tech Giro, que vai ao ar ainda essa semana. Não sei quando você vai estar ouvindo, mas na semana do lançamento do Comenta na Voz, vamos lançar também o Tech Giro ainda essa semana, que fala de tecnologia, e é comigo mesmo, Leandro Souza. Você que tem uma empresa, você que tem o seu negócio, quer participar, quer deixar sua marca no Comenta na Voz, entre em contato com a gente, que a gente também tem aí os pacotes disponíveis para você participar mais ativamente, colocar a marca da sua empresa aqui também no Comenta na Voz. Beleza? Tá pelo Spotify, muito obrigado. Tá pelo Google Podcast, muito obrigado. Dá uma olhadinha no canal do Leandro Souza no YouTube, dá uma olhadinha no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Fique com Deus e até o próximo Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.